Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 79. Hipnotismo e seus perigos. Precisamos guardar-nos. Nestes dias em que tantas vezes o ceticismo e a descrença se apresentam com roupagens científicas, precisamos guardar-nos de todo lado. Por esse meio, nosso grande adversário está enganando a milhares e levando-os cativos segundo a sua vontade. Tremenda é a vantagem que ele tira das ciências relativas à mente humana. Aí ele, à semelhança da serpente, insinua-se imperceptivelmente para corromper a obra de Deus. Essa penetração de Satanás mediante as ciências é bem planejada. Por meio da frenologia, da psicologia e do mesmerismo, ele vem mais diretamente ao povo desta geração e opera com aquele poder que lhe deve caracterizar os esforços, perto do encerramento do tempo de graça. A mente de milhares tem sido assim envenenada e conduzida à descrença. Enquanto se crê que uma mente humana afeta tão maravilhosamente outra, Satanás, que está pronto a aproveitar-se de toda vantagem, insinua-se e atua à direita e à esquerda. E ao passo que os que são devotados a essas ciências louvam-nas até as nuvens por causa das grandes e boas obras que afirmam serem operadas por elas, mal sabem eles que poder para o mal estão nutrindo. É, no entanto, um poder que ainda operará com todos os sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça. Notai a influência dessas ciências, querido leitor, pois o conflito entre Cristo e Satanás ainda não terminou. A negligência da oração leva os homens a confiar em sua própria força e abre a porta à tentação. Em muitos casos, a imaginação é cativada por pesquisas científicas e os homens se lisonjeiam mediante a consciência de suas próprias faculdades. As ciências que tratam da mente humana são muito exaltadas. Elas são boas em seu devido lugar, mas Satanás delas se apodera como poderosos instrumentos seus para enganar e destruir as almas. Suas artes são aceitas como vindas do céu, e ele recebe assim o culto que lhe convém. O mundo, que se julga ser tão beneficiado pela frenologia e o magnetismo animal, nunca foi tão corrupto como agora. Por meio dessas ciências é destruída a virtude e são lançadas as bases do espiritismo. O controle da mente originou-se em Satanás. A teoria de uma mente reger outra teve origem em Satanás, a fim de se introduzir como o obreiro principal, para pôr a filosofia humana onde se devia encontrar a divina. De todos os erros que estão encontrando aceitação entre cristãos professos, não há engano mais perigoso, nenhum mais de molde a separar infalivelmente o homem de Deus do que esse. Por inocente que pareça, ao ser exercido sobre os pacientes, tende para sua destruição, a não para seu restabelecimento. Abre uma porta através da qual Satanás entrará para tomar posse, tanto da mente que se entrega ao domínio de outra, como do que a domina. Satanás hipnotizou Adão e Eva. Satanás tentou o primeiro Adão no Éden, e Adão arrazoou com o inimigo, dando-lhe assim a vantagem. Satanás exerceu seu poder de hipnotismo sobre Adão e Eva, e esse poder esforçou-se por exercer sobre Cristo. Mas depois de citada a palavra da Escritura, Satanás sabia que não tinha chance de triunfar. Não brincar com o hipnotismo. Os homens e as mulheres não devem estudar a ciência de como tomar cativa a mente dos que com eles se associam. Essa é a ciência ensinada por Satanás. Devemos resistir a tudo dessa espécie. Não devemos brincar com o mesmerismo e hipnotismo, a ciência daquele que perdeu seu primeiro estado e foi expulso das cortes celestes. Advertência ao médico que favorecia a hipnose. Estou tão preocupada com teu caso que devo continuar a te escrever, pois em tua cegueira não vês onde precisa reformar-te.
Fui informada de que estás entretendo ideias com as quais Deus te proibiu tratar. Eu as considero uma espécie de cura mental. Julgas que podes usar essa cura mental como médico em teu trabalho profissional. Em tons de séria advertência, foram proferidas as palavras: cuidado, cuidado quanto ao lugar onde pões os pés e tua mente é elevada. Deus não te designou essa obra. A teoria de uma mente controlar outra mente tem sua origem em Satanás, a fim de introduzir-se como obreiro-chefe, pondo a filosofia humana onde deveria estar a filosofia divina. Nenhum homem ou mulher deve exercer sua vontade para controlar os sentidos ou a razão de outro, de modo que a mente da pessoa se torne passivamente sujeita à vontade daquele que exerce o controle. Esta ciência pode parecer algo muito lindo, mas é uma ciência que de modo algum deves praticar. Há coisa melhor em que te empenhes do que o controle da natureza humana sobre a natureza humana. Levanta o sinal de perigo. A única segura e verdadeira cura mental envolve muito. O médico tem de educar o povo a olhar do humano para o divino. Aquele que criou a mente humana sabe precisamente o que a mente precisa. Afigura-se útil, maravilhoso. Ao adotar a ciência que começaste a advogar, estás ministrando uma educação que não é segura, nem para ti, nem para aqueles que ensinas. É perigoso impregnar as mentes com a ciência da cura mental. Esta ciência te pode parecer muito valiosa, mas tanto para ti como para os outros é uma falácia preparada por Satanás. É o encantamento da serpente cuja picada é para a morte espiritual. Acoberta muita coisa que parece maravilhosa, mas é estranha à natureza e ao Espírito de Cristo. Esta ciência não conduz àquele que é vida e salvação. No início de minha obra, tive de contender com a ciência da cura mental. Eu era mandada de um lugar para outro para mostrar a falsidade dessa ciência, a qual muitos estavam aderindo. O início da cura mental deu-se muito inocentemente, para aliviar a tensão mental dos inválidos nervosos. Mas, quão tristes foram os resultados! Deus mandou-me de lugar em lugar para reprovar tudo que pertencesse a essa ciência. Tende à destruição, não à restauração. Quero falar-te claro. Começaste um trabalho que não tem lugar na obra de um médico cristão e que não deve ter lugar nenhum em nossas instituições de saúde. Inocente como possa parecer, essa cura mental, se exercida em pacientes, acabará sendo para sua destruição, não para sua restauração. Segundo Timóteo 3, descreve pessoas que aceitam o erro como o de que uma mente pode exercer completo controle sobre outra mente. Deus proíbe semelhante coisa. A cura mental é uma das maiores ciências de Satanás, e é importante que nossos médicos conheçam claramente o caráter real dessa ciência, pois por ela grandes tentações lhes sobrevirão. A essa ciência não se deve permitir uma partícula de espaço em nossas casas de saúde. Deus não proveu um raio de luz ou animação para nossos médicos assumirem a obra de fazer que uma mente tenha completo controle sobre outra, de modo que um execute a vontade do outro. Aprendamos os meios e propósitos de Deus. Não deixes que o inimigo alcance a menor vantagem sobre ti. Não deixes que ele te leve à ousadia de empenhar-te em controlar outra mente até que se torne uma máquina em tuas mãos. Esta é a ciência da operação de Satanás. Livrai-vos do hipnotismo. Segunda mensagem de advertência ao médico que estava empregando métodos hipnóticos. Irmão e irmã N, rogo-vos em nome do Senhor que vos lembreis que, a menos que se mudem vossos sentimentos relativamente à ciência da cura da mente, a menos que ambos compreendais que vos encontrais em decidida necessidade de que vossa mente seja convertida e transformada, sereis pedras de tropeço, lamentáveis espetáculos aos anjos e aos homens. A verdade não tem tido senão pequena influência sobre vós.
É perigoso para quem quer que seja, não importa quão bom homem seja ele, esforçar-se por influenciar outra mente humana para ficar sob controle de sua própria mente. Permite-me dizer-vos que a cura mental é uma ciência satânica. Já fostes bastante longe nisso para pôr seriamente em risco vossa experiência futura. Desde o princípio de sua entrada em vossa mente até agora, tem sido uma excrescência demasiado daninha. A menos que possais ver que Satanás é a mente mestra que inventou esta ciência, não será tão fácil como suponde separar-vos dela, raiz e ramo. Toda a filosofia dessa ciência é uma obra-prima de engano satânico. Por amor de vossa alma, libertai-vos de tudo que seja dessa espécie. Toda vez que pondes na mente de outra pessoa ideias quanto a esta ciência para adquirirdes domínio de sua mente, encontrai-vos em terreno de Satanás, cooperando decididamente com ele. Por amor de vossa alma, rompei com esse laço do inimigo. Deus proíbe o aprendizado ou o ensino da hipnose. Nenhum de vós deve estudar a ciência em que tendes estado interessados. Estudá-la é apanhar o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Deus vos livre, a vós e a qualquer outro mortal, de aprender ou ensinar tal ciência. O fato de estardes tendo qualquer contato com essa ciência, só por si seria suficiente para vos mostrar, irmão N, a incoerência de serdes o diretor médico do sanatório. Lidando com a ciência da cura da mente, tendes estado a comer da árvore da ciência do bem e do mal, na qual Deus vos proibiu tocar. É mais que tempo de começardes a olhar a Jesus e, pela contemplação de seu caráter, transformar-vos à semelhança divina. Separai de vós tudo quanto tenha sabor de hipnotismo, a ciência pela qual instrumentos satânicos operam. Satanás tem grande poder, mas conselho ao médico e esposa. Lembrai-vos de que Satanás desceu com grande poder para tomar posse das mentes e mantê-las cativas ao seu domínio. Nenhum de vós pode fazer qualquer coisa aceitável a Deus, a menos que sigais ao Salvador que diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Em todas as coisas, Cristo é nosso exemplo. Ciência pejada de perigo. Não pedimos que vos coloqueis sob o controle da mente de quem quer que seja. A cura mental é a mais terrível ciência que jamais foi advogada. Todo e qualquer ser ímpio pode usá-la em promover seus próprios maus desígnios. Não temos nada que ver com qualquer dessas ciências. Devemos ter-lhe medo. Nunca devem seus rudimentares princípios ser adotados em qualquer instituição. Aproveitando-se da fraqueza. Terrível é o poder assim entregue a homens e mulheres de má imaginação. Que oportunidade proporciona isto aos que vivem de se aproveitar das fraquezas e tolices dos outros? Quantos, por meio do poder exercido sobre mentes fracas ou enfermas, encontrarão meio de satisfazer cobiçosas paixões ou ganâncias de lucro? Conselho acerca da publicação de livros que tratam do hipnotismo. Um de seus agentes, da Review and Herald Publishing Association, ser agentes de Satanás, mediante a publicação de livros que tratam de assunto de hipnotismo? Há de essa lepra ser introduzida no escritório? Satanás e seus instrumentos têm estado e estão trabalhando diligentemente. Dará Deus sua bênção às casas publicadoras, se elas aceitarem os enganos do inimigo? Hão de as instituições que têm sido conservadas perante o povo como santas ao Senhor se tornar escolas em que os obreiros comam do fruto da proibida árvore da ciência? Animaremos Satanás em sua insidiosa entrada na cidadela da verdade, para depositar sua ciência infernal, como ele fez no Éden? São os homens que se encontram no centro da obra, homens incapazes de distinguir entre a verdade e o erro? São eles homens que não podem ver as terríveis consequências de prestar influência ao erro?
Caso ganhasseis milhões de dólares por trabalho dessa espécie, que valor teria esse lucro quando comparado com a terrível perda em que se incorre por dar publicidade às mentiras de Satanás? Erro mortal. Instrumentos satânicos estão revestindo teorias falsas em roupagem atraente, tal qual Satanás no jardim do Éden disfarçou sua identidade diante de nossos primeiros pais, falando por intermédio da serpente. Esses instrumentos estão instilando em mentes humanas aquilo que em realidade é erro mortífero. A influência hipnótica de Satanás repousará sobre os que se volvem da clara palavra de Deus para fábulas agradáveis. O perigo da investigação. Alcançamos os perigos dos últimos dias quando alguns, sim, muitos, apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Sê cauteloso quanto àquilo que lês como ouves. Não dês uma partícula de interesse a teorias espíritas. Satanás está aguardando a oportunidade de insinuar-se no espírito de todo aquele que se permite ser enganado por seu hipnotismo. Ele começa a exercer poder sobre eles assim que comecem a investigar-lhe as teorias. Não proclameis as teorias de Satanás. Foi-me mostrado que não devemos entrar em controvérsia sobre essas teorias espíritas, porque essa controvérsia tão somente confundirá as mentes. Essas coisas não devem ser apresentadas em nossas reuniões. Não devemos afadigar-nos para refutá-las. Se nossos ministros e professores se entregarem ao estudo dessas teorias errôneas, alguns abandonarão a fé, dando ouvido a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Não é tarefa do ministro evangélico proclamar teorias de Satanás. Ide perseverantemente para diante, edificando as antigas ruínas e levantando os fundamentos de muitas gerações. Apresentai a verdade, a sagrada, santificadora verdade, e deixai às moscas as sedutoras teorias do inimigo. Não lhe deis terreno sobre o qual semear as sementes dessas teorias. Fui advertida que não entrasse em debates sobre esses assuntos, que nossos ministros ou professores não emprestem os lábios à repetição dos sofismas do inimigo. Ministros e médicos atraídos para a cilada. Há doutores e ministros que foram influenciados pelo hipnotismo praticado pelo pai da mentira. Malgrado as advertências dadas, os sofismas de Satanás estão sendo aceitos hoje justamente como foram aceitos nas cortes celestes. A ciência pela qual nossos primeiros pais foram enganados está iludindo pessoas hoje. Ministros e médicos estão sendo atraídos para a cilada. O passado em novos moldes. A experiência do passado há de repetir-se. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falsas teorias revestidas de trajos de luz apresentar-se-ão ao povo de Deus. Assim procurará Satanás enganar, se possível, até os escolhidos. As mais sedutoras influências serão exercidas, mentes serão hipnotizadas. Experiência da autora com o hipnotismo. Espalhou-se em redor, em 1845, que as visões eram resultado de mesmerismo, e muitos adventistas, remanescentes dos adventistas que não haviam aceito o sábado do sétimo dia, mostraram-se prontos para espalhar essa versão. Um médico que era afamado mesmerista disse-me que minhas visões eram mesmerismo e que eu era uma paciente muito fácil, podendo ele magnetizar-me e dar-me uma visão. Eu lhe disse que o Senhor me havia mostrado em visão que o mesmerismo era de origem diabólica, dos insondáveis abismos, e que logo estaria ali com os que continuassem a praticá-lo. Dei-lhe então liberdade de magnetizar-me se pudesse fazê-lo. Ele tentou por mais de meia hora recorrendo a diferentes operações e então desistiu. Pela fé em Deus, pude resistir à sua influência, de maneira que em nada isto me afetou. Magnetismo espiritual. Em New Hampshire,
1848, tivemos que lutar com uma espécie de magnetismo espiritual de espécie semelhante ao mesmerismo. Foi nossa primeira experiência dessa espécie. Ninguém deve ser instrumento passivo. Não é desígnio de Deus que nenhuma criatura submeta a mente e a vontade ao domínio de outra, tornando-se um instrumento passivo em suas mãos. Deve ser livre de encantamento humano. A cura da mente deve ser livre de todo o encantamento humano. Não deve rastejar entre os homens, mas alçar voo para o espiritual, apoiando-se no que é eterno.